Então, acho que está todo mundo apresentado, né? Nilzinha também chegou aí, Todo mas mundo não apresentado. está dela. Um ou outro chega mais depois, a gente vai acompanhando aqui. Né? Mas o Raimundo está aqui? Tá, o Raimundo está aí. Mas ele fica escondido, não aparece. Não, está com a câmera aberta. Ah, é? Eu não estou vendo. Estou vendo o Alex. Tia Nilza também está escondida. Né? Estou aqui com o cachorro cantor. Então, tá bom. Então, vamos orar, vamos fazer um agradecimento a Deus pelo aniversário do Elias. Também quero pedir aqui pelos meus queridos que estão aqui. Está o Pedro. Hoje nós começamos a estudar o trono de Deus, a mãe também. Começamos a estudar o trono, capítulo. Nós estamos um pouquinho adiantados aqui. Nós estamos no capítulo 4. Vocês estão bem para frente. A gente estuda um pouquinho antes de depois entrar, entendeu? Aí depois a gente faz a revisão com vocês aí. Né? Mas para a gente acaba aprendendo mais, né? Porque toda vez que a gente lê, abre a palavra de Deus, a gente aprende algo a mais, vai revendo alguns assuntos. E para a gente é um prazer estar com vocês. Quero pedir aqui também pela nossa vizinha. Hoje ela está se recuperando aqui do Covid. A Karen, ela não sei se vai conseguir entrar, é a primeira vez que ela entrar, mas se ela entrar, depois a gente apresenta para vocês. Mas quero pedir também oração por ela. Essa semana ela perdeu o esposo, né, de 4 anos, por conta do Covid, e ela pede oração, ela está reescrevendo a vida dela e ela está desejosa de estudar a Bíblia conosco e começar trilhar essa nova vida com Deus, do lado do Senhor Jesus. Correto. Mais algum pedido? Por favor. Uma coisa, um pensamento que me ocorreu hoje, por favor, peço que, pode ser até um pouco de vaidade, mas eu queria terminar de copiar a Bíblia antes que o homem lá apertasse o botão. É um projeto que eu estou fazendo, um aplicativo para Android. Peço oração. Vamos orar, né? Pelo projeto do Elias. Deixa eu entender direitinho. Você está copiar a Bíblia? Como assim? Não entendi direito. Eu estou copiando a Bíblia, isto é, eu vou publicar a Bíblia, uma cópia, é claro. Entendi. Um aplicativo de Android que eu estou fazendo. Entendi agora. Ok. Na língua portuguesa ou mais em multidiomas? É em língua portuguesa e eu vou fazer em versões. A primeira versão é NTLH offline, isto é, mesmo sem sinal de internet, uma vez instalado, a Bíblia vai estar lá. As letras já estão grandes e vai ter algumas referências elementares. E vai ter na segunda versão um dicionário de sinônimos que vai estar associado aos versículos. Então é um trabalho que não termina, porque vai estar sempre evoluindo. Né? Então a primeira versão é o texto puro, letras grandes, offline, simples de usar, simples de acessar. Qualquer pessoa idosa com deficiência visual vai conseguir acessar. Na outra versão eu vou colocar o áudio e aí não sei quantos anos vai levar. É bom que quanto mais tempo que eu demore para fazer, mais tempo o homem lá demora para apertar o botão, né? Para destruir o mundo. Tem esse botão aí que eu não entendi, mas tudo certo. Esse botão o líder soviético quer acabar com o mundo. Então eu quero ver se escrevo a Bíblia antes que aperte o botão. O mundo não acaba dessa forma. Eu sei. Falei que fica claro que o mundo não vai acabar assim. Nós vamos estudar. Vamos chegar nesse ponto. Amém. Obrigado pelas orações. Amém. Quem ora para a gente?
Eu quero agradecer as orações que eu pedi, né? Eu pedi por Silma, ela tem melhorado, graças a Deus, mas ainda assim, carece muito das orações, tá? A melhora dela é assim gradativa. Eu peço que vocês continuem orando por ela e quero agradecer porque fez a ultrassom, né? A bebê tá tudo bem com o bebê e o sexo, né, é feminino, né? Uma meninazinha vai chamar Sara. Mas assim, ela ainda fica muito preocupada porque junto com o bebê tem 2 miomas lá que não se desenvolver muito, porque senão pode provocar, né, um nascimento precoce, e isso deixa ela muito preocupada, atrapalha assim, o bom andamento, né, da melhora dela, da medicação que ela está tomando. Então, peço que vocês continuem orando por ela, Deus dê bastante tranquilidade a ela, e dê livramento para ela. E outra pessoa que eu peço oração também é por Ana Luísa, você deve conhecer, Nino, filho de José Tio Silvério, Raimundo acho que conhece também. Ana Luísa também está num estado de depressão muito sério. Peço que vocês lembrem dela. É irmã da esposa de Lourão, certo? Sim, sei quem é. Então, vocês se lembrem dela nas orações de vocês. Não, é o filho de Jorge. Ok. Vamos orar, então. Os pedidos feitos, né? Não sei se tem alguém que gostaria de orar. Pedidos. Se não mais nenhum pedido, se não tem mais ninguém para orar, acho que nós vamos orar por aqui, então. Eu posso orar? Você ora? Ora. Por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, de bondade, nós agradecemos a Ti por as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos a oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui para, mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra e rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para esse estudo que vamos fazer. Amém. Pedimos que o Senhor visite cada coração que está participando desse estudo agora, que cada um seja iluminado pelo Teu Santo Espírito. E foram colocados diante de ti alguns agradecimentos, também alguns pedidos. Nós não anotamos os pedidos, mas o Senhor ouviu e sabe de cada um. Pedimos que o Senhor atenda a cada um segundo a tua infinita misericórdia. Pedimos também, queremos agradecer por mais um ano de vida que está concedendo Elias, me parece que o Kleber também, não sei, o Senhor sabe, e nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Abençoa de maneira especial Nidinha, que está com a palavra no dia de hoje. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou estender a bênção para você, viu, Nino? Realmente a Lidinha estava com a palavra hoje, mas ela, por uma situação particular, pediu para a gente fazer um ajuste. E aí vocês vão ter que me aguentar mais uma vez, tá? Sem problema. Deixa eu só preparar a apresentação aqui. Mas ela não está livre, não, viu? Ela não está livre da gente, não. Não, eu já vou marcar lá meu dia e já tem também um para ajudar aí, para fazer para também falar. Beleza. Só marcar, ele falou que pode marcar lá o dia para ele. Nós queremos aproveitar aí, está com o estudo adiantado, né? Para ficar bem à vontade para participar aí, né, Ailton? O pessoal que já está estudando o capítulo 3 e 4 aí já está bem preparado, né? Opa!
Não é nada, nós estamos precisando aprender de novo. O professor aqui é fraquinho. Vai nessa, né? Vai nessa. Vamos lá. Então, a gente está estudando as 7 igrejas. Estão vendo aí a tela? Estão vendo, né? Estamos nas cartas. A gente já estudou o capítulo 1, a visão que João teve de Jesus ali no meio dos candeeiros, com as 7 estrelas na sua mão direita. A gente já entendeu o que significa cada uma daquelas estrelas, são as 7 igrejas. E ele mandou uma carta para cada igreja da Ásia, igrejas que estavam ali próximas da ilha de Patmos, né? Onde justamente João estava preso enquanto teve essa visão. Nós já estudamos a carta da igreja de Éfeso, já estudamos a carta à igreja de Esmirna, né? E cada carta cada igreja tem um período, ela tem uma característica da igreja, do momento que a cidade está vivendo, mas essa característica rebate lá na frente no período histórico que a igreja viveu ou viveria no futuro. Então, Éfeso, por exemplo, ela teve as características de Éfeso, da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja ali, mas também teve as características do período da igreja, 31 ao ano 100 depois de Cristo, claro, né? Depois a gente estudou Esmirna. Esmirna também tinha suas características locais, da local, mas também tinha características que jogavam para o futuro, a época que João estava tendo a visão, que equivalia ao ano 100 ao ano 313. Tá? Aí, por fim, agora nós vamos estudar Pérgamo. Pérgamo está ali no Apocalipse, capítulo 2 também, mas foi o período, vivia o momento da igreja de Pérgamo ali na época de João, eram as características que Pérgamo tinha, mas que é o período que a igreja viveu de 313 a 538, e é sobre esse período que nós vamos, é o primeiro estudo dessa tarde, nós vamos estudar neste momento. A igreja de Pérgamo, é uma cidade, algumas ruínas, uma cidade histórica, e a gente percebe que a cidade de Pérgamo foi o principal centro de vida cultural e intelectual do mundo helênico, ou seja, era uma cidade bastante próspera, bastante interessante a cidade. Ela ficava ali na Ásia Menor, e a gente tem ela ficava a 65 quilômetros, né, de Esmirna. Essas cidades não estavam tão distantes uma da outra, não. Ela estava ali um pouco próxima uma da outra. Pérgamo, ela rivalizava juntamente com Éfeso pelas suas condições. Elas, de certa forma, eram rivais nas questões políticas, econômicas, não queria ser melhor do que a outra, né? Pérgamo era um centro da vida intelectual daquela região, tinha uma biblioteca de quase 200 mil livros, e essa biblioteca ela concorria com a biblioteca de Alexandria, que tinha lá no Egito. Então, conta-se a história, e por isso existia uma briga entre a região de Pérgamo com o pessoal do Egito, e para montar a biblioteca precisava-se de papiro. E como não tinha papiro, porque estavam brigados, então desenvolveu-se os pergaminhos. Por isso, Pérgamo tem essa história do pergaminho, uma história que é muito conhecida por todos, né? Então, começando assim, o capítulo 2, o verso 12, diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sempre existe um padrão, né? Nas cartas sempre tem um padrão. Ela começa sempre dizendo o seguinte, fazendo a identificação daquele que está falando. E quem está falando? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quem é esse que tem a espada afiada de 2 gumes? Sempre remetendo para a visão dos candeeiros do capítulo 1. Então, essa visão dos candeeiros diz lá que João voltou para ver quem era que estava lá, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com pilares.
E lá no finalzinho fala, na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o rosto brilhava como o sol na sua força. Então, sempre assim, quem é essa pessoa que está falando? É aquele ser, no caso era Cristo, né, que estava lá andando junto aos 7 candelabros, ou 7 candeeiros. Sempre tem essa identificação. Quem é que fala? Cada hora faz uma relação dessa pessoa que está falando com uma característica dessas que foi falada lá na visão dos candeeiros, que a gente estudou no capítulo 1. E aí, o capítulo 2, verso 13, diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde habita Satanás. É um termo bem complicado esse, né? Olha, o lugar onde está o trono de Satanás, uma posição bem forte, né? Porque ninguém quer se assentar ou estar próximo daquilo que é o trono de Satanás. Então, para a gente entender bem essa igreja, todas as igrejas, né, a gente precisa dividir em 2 partes. Sempre a gente precisa entender que existem parte 1, características da igreja ou da cidade na época em que a carta foi escrita, e tem um segundo entendimento, que é o período histórico que a igreja representa. Então, existe a parte 1, é o momento em que a igreja está vivendo, aquele momento atual da igreja, quando João escreveu a carta. E existe uma questão profética que envolve um período da igreja que a igreja vai passar no futuro. O futuro, no caso, para João, não para nós. Para nós já é passado, porque já aconteceu. Mas na perspectiva de João, quando ele tem a visão do Apocalipse, coisas que estariam para o futuro. Então, quando a gente olha aqui, Pérgamo é de 300 a 538 depois de Cristo. Por que é esse período? A gente vai estudar. Mas primeiro nós vamos dividir nesses 2 pedaços, vamos ver as características da cidade, do que acontecia na cidade, do que acontecia na igreja, primeiro, e depois a gente vai rebater isso para a questão profética no futuro. Tá bem? Bom, buscando algumas informações no livro, na página do Estadão, sobre uma matéria sobre a deificação dos líderes políticos na época de Pérgamo, na época de Éfeso também. E diz assim: os imperadores vivos eram considerados filhos dos deuses, agentes da divindade. O próprio César Augusto passou a ser visto gradualmente como um semideus. Seus poderes religiosos aumentaram com o tempo. Ele recebeu, em 23 a.C., poder de tribuno, em 19 a.C., autoridade para ditar normas morais ao império. Então, o que acontecia? Os imperadores romanos, eles eram tidos como a divindade, e eles requeriam a adoração como divindades romanas, autoridade. O texto diz o seguinte: as comunidades cristãs iniciais floresceram nesse contexto, ou seja, como foi que nasceu as comunidades cristãs, né? Foi justamente nesse contexto onde César os imperadores romanos requeriam a adoração. Seus primeiros pregadores foram judeus absolutamente alheios à civilização grega. E aí vai falando algumas coisas, mas na parte de baixo ele diz que os cristãos primitivos enfrentavam um constante conflito entre Cristo e César. Durante o primeiro século, a megalomania do imperador é cada vez maior. Isso que está falando é o Estadão, gente, não é gente de fora. Eles mandavam construir templos em sua honra, em própria honra, e exigiam que seus súditos os reverenciassem como deuses. Essas exigências acabaram entrando em choque direto com o senhorio de Cristo, a quem os cristãos honravam, ou melhor, como soberano dos reis da terra. Então, esse é o entendimento que é comum, não somente a nós cristãos, mas também aos pesquisadores que publicam matérias. Então, era comum entender que ali, César, os imperadores romanos, eles eram considerados, eles queriam a consideração deles como se fossem deuses. Eles queriam adoração. E aí o que acontecia?
cristãos, eles não se rendiam a isso. E por isso eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram mortos, porque existia essa condição. Pérgamo havia se destacado em 29 a.C. por ser o local do primeiro culto ao imperador romano vivo, porque até então eles adoravam os imperadores mortos. Há um templo foi construído e dedicado à adoração conjunta da deusa de Roma, né? A personificação do espírito do império, e do imperador Augusto. Na época que João escreveu essas palavras, os cristãos eram perseguidos e recusaram adorar o imperador Domiciano, que insistia em ser chamado e adorado como Senhor e Deus. Pérgamo era também a capital religiosa da Ásia Menor, era um centro do pensamento helenista e da adoração ao imperador. Tinham muitos templos pagãos, por isso sua designação como trono de Satanás era bastante apropriada. Então a gente tem essa condição aí, porque tinha essa questão de ter ali o trono de Satanás no contexto do momento. Tá? Não estou falando no contexto histórico depois, profético depois. Tem outra explicação. Mas tem esse outro texto que eu peguei na internet, História das Artes, né? Diz que o altar de Pérgamo é uma construção monumental construída durante o reinado do rei Eumênios II, por volta do ano 170 a.C., um dos terraços da Acrópole da antiga cidade grega de Pérgamo, na Ásia Menor. Era uma estrutura bem bacana, bem grande, e algumas coisas que chamavam bastante a atenção naquele momento. Então, por isso que Pérgamo era o centro da adoração romana, ali daquela região, e tinha essa característica. Aí tem um elogio. Bom, sempre tem essas questões, assim, né? Tem a identificação, conheço o que Cristo falando para as igrejas. Ele se identifica, eu sou aquele que tem a espada, né, afiada de 2 gumes. Depois ele conhece as obras e faz um elogio. Então ele diz assim: conheço o lugar onde você mora, sei que é o lugar onde está o trono de Satanás, sei que conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Então, a segunda parte do texto do verso 13 é dizendo o seguinte: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Interessante isso, porque apesar da situação de pressão para que eles pudessem adorarem o imperador, eles mantiveram o nome de cristãos e não negaram a fé, não se submeteram àquilo que os imperadores estavam pedindo que eles fizessem. E aí vem os versos 14 e 15. É uma reprovação, né? Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. E aí começou a complicar a história, né? Começou a complicar. Ele diz que a reprovação que Jesus faz para a igreja de Pérgamo é que eles tinham no meio deles alguns que sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E eu gostaria da ajuda agora dos universitários aí, de todos os nossos amigos, de quem gostaria de contribuir conosco. Qual foi o conselho de Balaão deu para Balaque? Que história é essa de Balaão e Balaque, dos nicolaítas? Quem pode me ajudar nessa interagindo aqui conosco, para que a gente possa entender melhor que conselho é esse? Bem, Balaão, ele foi aquele profeta, né, que foi procurado pelo rei, né, inimigo do povo de Deus, porque ele tinha medo, né? E ele, então, veja que coisa interessante, ele contrata Balaão para Balaão amaldiçoar o povo. Só que cada vez que Balaão vai amaldiçoar, a Bíblia diz que sai da boca bênção e não maldição. Então ele falou, o rei, né, olha, não tem jeito, né? Você não está fazendo o que eu quero. Aí ele fala, olha, só tem um jeito de pegar no pé desse povo aí. E aí é que entra a questão da idolatria, né? No sentido
das mulheres, né, seduzirem ali os homens, e aí foi o que aconteceu, né? Então, a parte de Balaão é essa, a doutrina dele é uma doutrina misturando a idolatria com a licenciosidade, e aí o povo cai. O povo acaba sendo, assim, fisgado por essa ilusão, né? O povo, eu digo uma parte do povo, né? Então, foi uma introdução. Balaão, como não podia conseguir amaldiçoar, né? O povo ele mostrou um caminho diferente, né? Fazer uma mistura ali para que o povo pudesse cair de forma não diretamente, mas indiretamente, né? Aí é o pecado de Baal Peor, né? Lembrando que os cultos, a idolatria, cada vez que idolatria não é só adoração de ídolos, porque o povo de Israel dificilmente ia entrar nessa pelo fato só de adorar, né? Eles entraram no lado da sedução, ou seja, os cultos eram cultos pagãos, Baal era o deus ali da fertilidade, né? Então, as profetisas e também essas profetisas eram prostitutas, né, que acabavam seduzindo os adoradores. Né? E o povo caiu na gandaia, fez um carnaval lá fora de época. Né? É mais ou menos um carnaval mesmo, viu? Aí, e eu trouxe essa pergunta para a gente refletir a partir da nossa perspectiva hoje. Como que essa estratégia de Balaão, porque foi bem sutil, né? Porque, como o Ailton disse, se fosse direto, provavelmente os israelitas não entrariam, porque estavam num processo muito interessante, muito próximo de chegar em Canaã celestial, Canaã terrestre, né? Que estava ali perto de Canaã. E foi bem sutil e Balaão conseguiu ter sucesso aparente. Como isso pode ameaçar a igreja nos dias atuais? O que vocês acham? Da mesma forma, né? Trazendo a imoralidade para dentro da igreja, que a gente vê de várias maneiras, né? Pelos costumes, algumas práticas, o tipo de adoração, muita coisa a gente vê já sendo trazida para dentro da igreja, né? Então, por exemplo, antigamente, uma vez eu fui fazer uma programação, eu queria tocar uma música muito bonita, né, lá na igreja, mas não podia porque o autor não era da nossa denominação. Hoje se toca quase tudo, né? Você quer tocar lá, está falando de Jesus, pode tocar, não tem problema, né? E assim, muitas outras coisas, né? A reverência e muitas outras coisas, né? A observância do sábado, tudo já ficou assim muito diferente do que era no original. Recording né? in progress. Correto, exatamente. Então, a gente tem... Pode falar. Os nicolaítas, eles eram, como se possa dizer, dentro da própria religião cristã, nós tínhamos uma situação de pessoas que desviavam a doutrina pura para ensinamentos de homens. E Jesus reprova aí esse tipo de mistura de doutrinas que não eram inspiradas, que não tinham sido ensinadas pelos apóstolos e que estavam sendo introduzidas, desviando as pessoas do caminho correto. Uma outra característica também aí de Pérgamo, o pastor Ailton comentou, a questão dos deuses de Babilônia. Quando a Pérsia invadiu Babilônia, muitos sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e se fixaram em Pérgamo. Eles começaram a introduzir aqueles deuses que eram adorados ali em Babilônia, também aí na cidade de Pérgamo. Aqueles mesmos deuses, a questão também de politeísmo,
Os babilônios não adoravam um único Deus, existiam vários deuses, Ista, Baal e outros mais. E a questão da prostituição, que também era muito crescente aí. E um dos cultos que também eram colocados para Baal envolvia o sensualismo, né? Além das pessoas adorar o deus Baal, eles tinham relações sexuais com as profetisas de Baal, né? E isso era uma coisa forte, porque mesmo que as pessoas, além da questão de se desviar para a questão do politeísmo, eles eram ali cortejados, eles eram excitados a conviver com aquela situação de ter relações com as profetisas, né? Era um culto, imagina uma situação, um culto, onde tinha esse tipo de envolvimento, não só de adoração, mas também de sensualismo. E era um negócio muito forte, né? Essa situação. Então, por isso que aí aparece até essa figura, o trono de Satanás, né? Toda a idolatria que Babilônia que cessou ali quando os persas invadiram a cidade de Nabucodonosor, a Babilônia, aqueles profetas de Baal, os profetas babilônicos, de Ista e outros mais, eles foram para a Ásia e se fixaram em Pérgamo. Então, Pérgamo, além da influência dos deuses gregos, dos deuses romanos, ainda tinha a influência dos deuses babilônicos. Era uma coisa terrível. Ali você tinha um panteão com deuses romanos, deuses gregos e babilônicos. E ainda essa heresia dos nicolaítas, né? Alguns dizem que não existe uma confirmação perfeita de como surgiu pelo menos eu não cheguei a essa confirmação, mas alguns dizem que gente da própria igreja houve uma dissessão e começaram a ensinar doutrinas, né, que eram tradições e que não eram ensinadas por Jesus e nem pelos apóstolos. E isso desviava as pessoas também. Nino, eu queria só colocar uma coisa que agora me deu uma luz aqui. Eu fui ver em número. O Balaão é aquele profeta que a jumenta falou com ele, lembra, né? Uhum. Ele estava indo e Deus colocou um anjo, a jumenta via o anjo, e ele querendo ir, e Deus não queria que ele fosse, e a jumenta fala com ele, por que você está me brincando? E ele conversa com a jumenta, né? A verdade é que por que esse camarada estava tão... Ele tinha Deus fazia revelações a ele, por que ele está tão assim, querendo fazer aquilo que o rei da nação lá dos amalequitas falou para ele? A questão é simples, por dinheiro. E hoje eu acho que o maior problema do mundo evangélico é esse, sabia? Porque nós vemos muitos e muitos... as igrejas hoje, elas são... Eu não quero aqui citar nomes, mas a gente vê muito isso aí, a questão são propriedades de alguns líderes, né? Ou seja, é mercantilismo. A gente vê que no mundo hoje, alguns líderes religiosos, nós temos um pastor, eu acho que o pessoal aqui conhece bem, que é o pastor Dudu. Ele foi convidado para pregar numa igreja e ele foi. A pessoa disse que gostava muito dele, ele foi, chegou lá e pregou e tal. E quando perguntaram para ele, quanto que você cobra, né? Ele falou, não, eu já sou pastor da igreja adventista, eu sou pago pela igreja adventista, o meu salário. Ele falou, não, mas todo pastor que vem pregar aqui na minha igreja, ele era uma igreja, diz que para quase 10 mil pessoas, né? E aí ele falou, não, mas não precisa, você já me deu a passagem de avião para eu ir e voltar, eu preguei e está feito. Aí ele falou, vem cá, você não quer ser pastor da minha igreja, não? E aí ofereceu para ele, ele fala que quase 10 vezes o que ele ganha na igreja adventista. Ele falou, não, de forma alguma. Então a gente vê isso, sabe? Também uma maneira, isso vai aparecer com muita frequência no Apocalipse, a gente vai ver,
Babilônia ter esse tipo de situação, né? Então, quando se fala em Balaão, era um profeta que aceitou dinheiro de um rei para cuidar das questões espirituais e amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu, aí ele dá, olha, o povo, você vai conseguindo por essa linha aqui. E aqui eu abri a Bíblia aqui, olha, 24.000 pessoas foram mortas, e o Senhor pediu que fossem mortos. Todos os que se prostituíram, todos os que participaram do culto a Baal. Inclusive, tem uma passagem aqui absurda, que um camarada, ele vai, pega uma moça, uma prostituta, entra dentro do arraial, e aqui fala que Finéias, né, que era um dos sacerdotes, ele viu aquilo, e a Bíblia diz que ele entrou na barraca onde o cara estava com a mulher, e ele, com uma lança, ele atravessou o camarada e a mulher que estavam ali, ou seja, porque isso era uma afronta a Deus, né? Então, a gente vê que era licenciosidade, ou seja, a parte sexual, e também a parte econômica, e além do erro doutrinário também que estava envolvido. Obrigado, Ailton, Joilton, Mira. Fala aí, Elias. Então, também tem a parte de ascensão social. O rei Moabita e da outra tribo mandou homens importantes irem até lá na Babilônia chamar Balaão. Balaão também era um ministro do Deus verdadeiro. Essa parte interessante da história. Ele foi consultar a Deus, Deus disse não, ele disse não para essas pessoas representantes do rei de Moabe. Uma segunda vez o rei mandou uma outra comitiva com pessoas mais importantes ainda, para poder levar dinheiro e convencer. E Balaão disse, vou consultar a Deus. Deus disse não. E pela insistência, Deus disse a Balaão, faça conforme eu vou dizer. Você não vai amaldiçoar, mas você vai com eles. E aí continua a história. A história está entre números 22, 23 e 24. Então, essa parte de política dentro da igreja, muitas igrejas já estão assim, sabendo, o pessoal é pastor hoje para ser político amanhã. Isso é uma outra coisa muito importante, porque pessoas importantes vão tentar seduzir para fazer coisas que não têm a ver com a igreja. Entre outras coisas, tem o dinheiro, tem várias outras situações. Mas a posição social, né, política, também é uma coisa que vai estar atacando a igreja, como não foi aí. Por exemplo, obrigado. Obrigado, Elias, pela sua participação também. A gente vê em números, no relato de números 25, 1 a 3, que diz que quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, que é justamente o contexto que o Ailton contou a história para a gente. E aí, assim, essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne do sacrifício e adorou aos deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, a gente vê que Deus ficou muito incomodado, Deus não gostou nada dessa postura de Israel, e a gente vê a advertência que ele manda para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2,16, portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, você vê que Deus também tem o mesmo critério de descontentamento em relação a essa atitude comentada por todos vocês aí. A história é essa mesmo, né? Muita motivação, a motivação financeira, a motivação, onde com o respaldo da motivação financeira e de interesses pessoais, começa a inserir novas doutrinas impuras dentro da igreja. Indo
a promessa, né? Aquele que tem ouvidos, ou quem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, essa é a mensagem da igreja de Pérgamo. Porém, a gente precisa ter o contexto. A gente viu a primeira parte, as características da igreja naquela época em que ela foi escrita, mas a gente precisa entender o contexto histórico de que isso, projetando para o futuro, no caso de João, né? Na perspectiva de João, isso tinha uma projeção futura. Porque a igreja de Pérgamo, como a gente disse, está entre 313, é um período de 313 a 538 na história que aconteceu da história do cristianismo. E o que aconteceu nesse período de 313 a 538 é importante a gente entender esse período. Em 313 acontece um edito de tolerância, quando acontece a conversão de Constantino, que era o imperador, ao cristianismo. Nesse momento, é bastante interessante essa ideia, porque o que acontece aí? Veja, uma vez que, a princípio, os cristãos tinham que adorar ao imperador, eles já não precisavam adorar mais. Por quê? Porque o Constantino ele se converte, entre aspas, ao cristianismo. Uma conversão meio que estranha, né? Existe uma certa uma intenção segunda nessa conversão de Constantino. Mas o que acontece além disso? No ano 380, Teodódio I, que era já um outro imperador, ele pegou um edito tornando o cristianismo a religião oficial do Estado de toda Roma. Então, no ano 392, qualquer culto que se fizesse a qualquer tipo de adoração que não fosse uma adoração, que não fosse o cristianismo, seria uma coisa ilegal. Então, como que as coisas vão mudando, né? Nesse período de 313, que é o período da igreja de Pérgamo. E aí a gente vai ver que as coisas estão associadas, né? Não era mais necessário adorar o imperador, mas com isso a igreja deu uma esfriada. E aí, nesse mesmo período, o que acontece? Historicamente falando, ali a gente tinha Roma, o Império Romano, a Itália ali, aquela região de Roma, e aí 10 tribos bárbaras começam a invadir Roma em 352, dentro do período profético da igreja de Pérgamo. Essas 10 tribos, elas começam a minar o Império Romano. Não é uma conquista de um outro rei, elas vão minando. E quando chega em 476, Rômulo Augusto se rende, e é o fim do Império Romano do Ocidente. Então fica só a parte do Oriente. A parte do Ocidente, com a capital em Roma, cai, é uma queda do Império Romano. E aí, com a queda do imperador romano, os bispos eles passaram a ter mais autoridade entre eles, porque já não tem mais um imperador, então tem a figura dos bispos. E eles olham para os bispos que tem ali, e o bispo como se fosse o principal bispo, e passam a chamá-lo de pai. Ele é o nosso pai, ele é o nosso principal bispo. E o pai, a palavra pai, em italiano, significa papa. Então, ele é o papa. Ele é o nosso principal bispo, ele é o papa de todos os bispos. Com isso, Justiniano, que era de Roma oriental, do outro lado, que tinha a capital em Constantinopla, em 533, o edito de Justiniano declara o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. E aí a gente começa a entender aquela frase que é tão marcante no início da carta de Pérgamo, né? Agora, não apenas do momento de Pérgamo, mas no contexto geral da história. Com isso, com essa invasão aí esse edito de Justiniano, que declara o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, como o Papa, né? O Papa de todas as igrejas, acontece que aquelas 10 tribos bárbaras que já dominavam a parte de Roma ali, 7 delas aceitam, mas 3 não aceitam essa declaração do Papa como se fosse o soberano. E aí, essas 3 eram os ostrogodos,
os érolos e os vândalos. Esses três não aceitam de forma alguma. Então, agora começa uma guerra, uma perseguição a essas três, o império, né? O império papal, nesse caso agora, o papado, a perseguição contra essas três tribos bárbaras. E o que acontece? Elas vão resistindo, mas vão sucumbindo. A última a resistir são os ostrogodos, que são expulsos de Roma em 538, que é justamente onde termina o período da Igreja de Pérgamo, que vai a Igreja de Pérgamo vai de 313, justamente quando a conversão de Constantino ao cristianismo, até 538, que é a expulsão, que é a supremacia, né? O início da supremacia papal, que é quando o bispo de Roma, que é considerado pelos demais bispos como o papai deles, o pai deles, o papa. Então, nesse caso, ele assume um grande poder. Então, nesse momento, é uma transição de período das igrejas. A gente estava no período de Pérgamo e agora passa para o período de Tiatira, que agora é um novo período, que vai de 538 a 1517. Sobre esse período de Pérgamo, alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo a mais? Por favor. Posso? Pode. Só para enriquecer, de 313 até 393, aqui em 313, a igreja cristã ela passou a ser uma das religiões oficiais do Estado romano. Tá? Porque, de repente, a pessoa recebe informação e pensa, aí pronto, agora todo mundo virou cristão. Não, a seita do Senhor de Nazaré foi mais uma das religiões oficiais onde o imperador era o Deus na terra de todas as religiões, de todos os povos que foram conquistados. Então, até para ela virar a religião oficial e única, que é 391, se eu não me engano, houve aí uns 79 anos de transição. Só esse detalhe que é importante. Obrigado. Sim, correto. Obrigado, Elias. Eu queria comentar também, acho que está muito completo o relato do livro, com a queda dos ostrogodos, que era a última tribo que fazia resistência ao papado, ao imperador, aí começou também a supremacia papal, né? Vem aí o texto do homem do pecado é revelado, né? Então, começa-se o início da supremacia papal com aquele período que a gente estudou lá também em Daniel, e começa a aparecer em Apocalipse dos 1260 anos, né, que vai ter a supremacia papal sobre todo o território aí da Europa, da Ásia, e é onde ele vai desenvolver todas as atividades que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Bem lembrado aí, Joilton, do Daniel, Daniel 7, Daniel 8, os chifres pequenos, que derruba 3 chifres. Eu acho que depois nós vamos estudar isso um pouco mais mas realmente são os 10 chifres lá, são as 10 tribos bárbaras que invadem essas 10 tribos bárbaras, e depois o chifre pequeno derruba 3 desses chifres, e esses 3 chifres são justamente essas 3 tribos que resistem ao império, à supremacia papal. No caso, os ostrogodos são a última tribo bárbara que resiste, e quando cai, começa esse período e dá início à nova fase da igreja, que é a igreja de Tiatira. Rodino, só um detalhezinho, quando a gente fala em Constantino, o imperador se tornando cristão, foi uma jogada política. Foi uma jogada política, e política e religião nunca dá certo. A gente vê, por exemplo, deixa eu pegar meu gatinho aqui, minha gatinha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, se nós unirmos paganismo e cristianismo, pronto,
Resolveu. feito a coisa, né? E a gente vai ver que vai ser Constantino que vai pegar o dia do sol, que era a veneração dos pagãos, e vai tentar unir, que seria o domingo, né? O Sunday, o dia do sol. E ele vai pegar ali, o cristianismo tem no domingo o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Uma outra sacada dele também, uma outra sacada dele é porque ele vai pegar e vai falar assim, olha, os pagãos eles precisam ver alguma coisa para adorar. Os cristãos eles não têm esse hábito. Mas e se nós, de repente, introduzíssemos no nosso culto, assim, algumas pessoas que foram, a própria mãe de Cristo, o pai de Cristo, Pedro, né? E pessoas piedosas, e fizéssemos assim uma homenagem a eles, fazendo assim uma escultura e trouxéssemos para dentro da igreja. Aí os pagãos teriam dentro do templo o quê? Uma imagem de Cristo, uma imagem da mãe de Cristo, entendeu? E aí que vai começar essa mistura do paganismo com o cristianismo, mas por motivos políticos. E quem iria ir contra o líder maior, né? Não, ele está trazendo tanto benefício, nós não estamos tendo perseguição, e foram fazendo concessões. E aí a gente vai perceber que no que vai, né? A igreja se unindo ao Estado e tendo modificações ali na sua doutrina. É isso que vai acontecer dentro desse período que a gente vai começar a ver mais. Vamos explorar um pouco mais isso que você colocou aí. Acho que chegamos num ponto interessante. Qual foi a estratégia de Balaão? Por que Balaão está nessa história aí de Pérgamo, né? A estratégia de Balaão lá foi inserir de forma disfarçada uma adoração espúria àquilo que Deus dizia que era o correto, né? Assim, a coisa correta, aquilo que Deus aceitava, era uma forma. Balaão aconselha Balaque a inserir, a fazer com que o povo pegue, mas de uma forma, faça coisas erradas, mas de uma forma assim, sinuosa, sensual, meio que secretamente. E o que a gente está percebendo aí nessa estratégia que você mencionou aí, não é justamente a estratégia de Balaão, que na verdade não é Balaão, é quem está por trás de Balaão? Sem dúvida, sem dúvida. Satanás, ele viu que perseguir não funciona, né? Nós vimos aqui naquelas primeiras lições, nos primeiros estudos, que a perseguição gera o quê? Mais crentes, né? Pessoas mais sinceras. Por incrível que pareça, a perseguição acaba sendo bênção. Então, agora ele vai para uma outra linha de ação, que é exatamente essa que nós estamos apresentando aqui. A apostasia, que é exatamente deixar a verdade e misturar, assim, fazer um sincretismo, né, daquilo que é correto com aquilo que é errado. Então, tenta-se fazer uma mistura, e é isso que nós vamos ver. Por isso que vai passar a fase do cristianismo até para os nossos dias, e nós ainda vamos ver muito mais coisas acontecendo, como, por exemplo, a introdução de batismo de crianças, certo? E outras coisas que serão colocadas também na igreja cristã. Ok. Obrigado, Ailton. Elias está com a mão aqui levantada. Elias. Obrigado. Então, o próprio texto já dá a dica. Constantino se converteu. E no último dia de vida, ele se batizou. Ele não tem efeito isso. A gente sabe que é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Obrigado. Ok, Elias. O que é interessante essa questão da conversão, teve uma época que teve a oportunidade de estar na Capela Sistina, e lá tem um quadro de Rafael
mostrando Constantino se convertendo. Né? Ele viu, teve uma visão que a uma cruz. E diz na visão que por essa cruz vencerás. E ele estava numa situação muito difícil do Império. O Império estava sendo invadido pelos bárbaros. Roma estava em decadência. Estavam vivendo os seus últimos momentos, né, o Império Romano. Então, é aquilo que o Ailton falou, com estratégia. Roma fugiu para a religião. Né? Ela não ia ter mais agora o poder, o domínio político. Ela começou a governar, assim como os judeus no tempo que Jesus vivia. Eles foram invadidos por Roma e começaram a dominar o povo pelas regras, pelos preceitos religiosos. Assim também acontece no período eles começaram a introduzir esses costumes pagãos, porque eles tinham que agradar dois públicos, como ele destinava. Pessoas que eram cristãos e também pessoas que eram pagãs. E o principal deus romano era o sol. E os cristãos não adoravam de nenhum. Pedro foi condenado porque ele se recusou a adorar o imperador. Como é que a igreja agora ia suportar a idolatria dele? Então, essa concessão mostra muito na questão de Paulo, de ele fazer acordo, de ele conceder. Todos são totalmente detonados, né? Quando eles colocam aquela teoria ariana, porque os bárbaros eram contra o Papa, né? Uma das teorias bárbaras é o arianismo. Eles não acreditavam na divindade de Cristo, achavam que Cristo era tão somente o Filho de Deus. Então, o Papa ali, ele tinha o poder bélico na mão, e ele, depois com a ajuda de Clóvis, né, depois a gente vai estudar sobre isso, ele destrói, ele acaba com esse movimento, e a supremacia papal, agora Roma, ele falava como um dragão, com força, né? Não era apenas um poder religioso. Né? Ele praticamente, os reis da terra, para que se tornassem reis, precisavam ser coroados por ele. Era uma situação de supremacia papal e que durou um período muito longo da história. É interessante registrar que iniciou aqui, nesse período da história. Obrigado, Joil. E aí a gente entende, né, porque onde Pérgamos está, onde se assenta o trono de Satanás. Né? Aí fica mais claro quando a gente vai para o contexto histórico da questão da profecia, da profética. Ira. Ô, Nino, eu não sei se eu estou assim, errada, se eu tiver, vocês vão me desculpar, mas eu acho que está ficando assim, muito preso à história, né, ao que passou, e estamos fazendo pouca aplicação disso nós hoje para os nossos dias. Nós que estamos vivendo agora os últimos dias, né, para a volta de Jesus, eu acho que a gente está ficando muito preso lá e trazendo pouca aplicação disso para hoje, para o que está acontecendo hoje. Se eu estiver enganada, vocês podem falar. Ok, vamos trazer também aplicações para o presente, né? Fica aí a admoestação para os universitários. Eu acho que o que a tia Lira falou, ela fala com muita propriedade. Primeiro, são as características da igreja. Essa mensagem para Esmirna, na época que ela estava, Esmirna, a Odisseia, toda a Filadélfia, todas elas passaram por esses problemas porque a carta chegou. Ela representa o período da história da igreja, como nós temos aí na timeline que o Nino colocou e todos nós estamos vendo. E ela também traz ações para a vida da gente, essa concessão. Né? Hoje nós estudamos, não sei quem se lembra da lição, quando Deus ele tirou o povo do Egito e fez aquele trâmite, né? As pragas, o Mar Vermelho, o povo passando pelo Mar Vermelho. E quando chega lá no Sinai, ele para o povo se preparar, ele queria entrar com o povo. Ele queria se revelar no povo. Olha, eu sou Deus. Eu sou aquele que tirou vocês do Egito, que abriu o Mar Vermelho. E quando ele se revelou, o povo tremeu na base.
Não, manda Moisés falar, porque nós vamos morrer. E Deus teve ali a sua primeira decepção. Queria conviver com o povo, ele queria se relacionar com eles, ele queria andar no meio deles. E o povo tremeu. Aí então, Moisés, ele intercedeu até que Deus resolveu então ficar na tenda, na tenda do deserto, com as cortinas, o Shekinah, aquilo que estudamos aqui. Mais uma tentativa de Deus de se relacionar com o povo, de conviver com ele. Né? E aí os grandes problemas que nós conhecemos, 40 anos que a igreja andou no deserto, até chegar no templo de Salomão, até que Jesus vem. E quando Jesus vem, ele diz, agora, né, lembra das portas que os judeus colocavam nomes no santuário, o caminho, a verdade e a vida, aquelas 3 portas do santuário, Jesus chega e diz para o povo, agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem ir ao Pai por mim. Ninguém mais vai ao Pai se não for por mim. E agora Jesus manda o Espírito Santo, o véu do santuário se rasga, e o Espírito Santo agora não quer morar no templo de Jerusalém. Ele quer morar nas pessoas, vós sois o santuário. Mais uma tentativa de Deus ficar conosco, se relacionar conosco. E é o que aconteceu ali na igreja de Esmirna. Pessoas agora estavam entusiasmadas com o império, com a posição que a igreja ocupou, os altos cargos governamentais, as posições religiosas, cardeal, bispo, arcebispo. A igreja havia se politizado. Eles tinham um domínio financeiro, tinham um domínio político. E para os nossos dias, nós também temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós podemos estar ligados à religião, mas distante de Deus. Ligado à instituição, à posição, ao cargo, ou àquela função, àquela atividade. E aí Jesus, lembrando aqui os evangelhos, chega, aquelas pessoas que estavam à sua direita, à sua esquerda, começam a dizer, Senhor, eu fui isto, eu preguei, eu profetizei, eu fiz maravilhas. Aí o Senhor chega a pessoa, de repente pode ser um pastor, um diácono, um líder religioso, um grande pregador. Imagine um pregador, alguém que viveu muitos anos na igreja, que frequentou comissões de igreja, que foi muito ativa, e chega assim e diz para aquela pessoa, eu não te conheço. E o que você está dizendo aí, que você fez para mim, é iniquidade. Então, é uma mensagem que Esmirna traz para a gente, que nós não podemos, nós temos que relacionar com Deus, temos que ter uma intimidade com Ele, e não ter compromisso com instituições, mas sim com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. A religião serve para nos unir, para a pregação do Evangelho, mas nunca pode substituir a nossa relação com Deus. Obrigado, Vitor. A gente tem que ficar atento também a essa estratégia, né? Essa estratégia de Balaão, que esteve presente lá em Números, esteve presente nas igrejas do Apocalipse, ela vai repetindo, e aparece Balaão novamente, porque é uma estratégia muito comum, muito usual, é misturar a verdade com o erro, misturar a sensualidade, misturar a idolatria, que é como é que fala? O adultério espiritual. Né? O adultério espiritual é a idolatria. E isso vem entrando de forma bem assim disfarçada. Então, essa deve ser a nossa preocupação, o que a gente aprende com a igreja de Pérgamo e com as outras igrejas também, é essa atenção especial, porque, assim, como o Jailton falou, na perseguição, quando a igreja é perseguida, quando nós estamos passando por tribulação, é mais difícil da gente soltar a mão de Deus. A gente segura na mão de Deus porque a gente está precisando ficar ali junto. Mas o problema vem quando vem a prosperidade. E foi o que o Jailton trouxe também. Quer dizer, veio a prosperidade para o povo de Pérgamo, porque a prosperidade trouxe o quê? Acabou a perseguição.
que beleza agora, o imperador se converteu, e agora tá bom, e afrouxou as bases. E você afrouxa, quando a gente solta os freios, né? Que a gente percebe que, de repente, você perde a noção daquilo que é o perigoso, que o perigo ali está o perigo, né? Justamente nesse momento. Acho que nós vimos basicamente o que era o período de Pérgamo, e aí, com essa conclusão desse período de Pérgamo, a gente passa agora para Tiatira. Tiatira é uma continuação dessa história, um pouco aí das relíquias lá de escavações, né, de Tiatira. É uma cidade chamada de Aquissá, fica na Turquia. Aqueles que são viajantes aí, como Midinha, Jura, Major Hilton, podem fazer essas visitas aí, sabe, as 7 igrejas, né? Pérgamo era uma cidade, era a menor cidade, Tiatira, né? Em relação a Pérgamo e a Éfeso. E a gente vai estudando agora os textos, né, que falam sobre Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Novamente faz uma relação com aquele ser que andava entre os candelabros, né? Entre as luzes, e tinha as estrelas na sua mão direita. Então, a identificação é o Cristo, né? Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, ele dá um destaque aí para as obras praticadas pela igreja de Tiatira, pela igreja de Tiatira. E aí entra novamente um texto muito interessante. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quem foi Jezabel e o que ela fez no contexto bíblico? Tempos de Elias, quando Elias nem tinha nascido, ela era profetisa do reino ali, perto da cidade de Acabe, uma cidade que o Elias aqui se perdeu ao ir ao shopping. E ela mandava ali e ela tinha poder sobre o rei. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Obrigado. Jezabel, ela era israelita? Não. Não é. E como que ela tinha tanto poder assim, hein? Ela era rainha lá ela era filha, né, do rei de uma nação pagã. Agora você vê, né? Por que um rei do povo de Deus vai casar com uma mulher dessa, né? Foi também uma outra questão, uma aliança política, né? Uma aliança política. Então, porque aí ele ia ter o apoio do pai dela, né? Só que quando ela vem, não se converte ao Deus de Israel, mas ele se converte ao rei, aos ídolos dela, né? E ali ela tem, é interessante, né? Ela tem os profetas que ela mantém, e ela tem tanto os profetas para Baal como para os outros poste-ídolo também, né? Eram 850 os profetas que bancavam, eram sustentados ali por essa mulher. E aí fala que ela era considerada como se fosse uma profetisa. Então, veja, olha, Balaão está envolvido essa questão aí de prostituição, idolatria, né? A Jezabel também, e os nicolaítas também. Então, a gente vê que Satanás ele não muda a estratégia, não. Está dando certo, ele vai usando isso aí. É dessa maneira que ele vai derrubar o povo, entendeu? Então, é assim que aí vem tenho, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher, Jezabel. Nico, a gente vê aí que
que a estratégia vai se repetindo, né? A mesma coisa. Olha Salomão, o homem mais sábio que existiu. O que aconteceu com Salomão? Foi arranjando tanta mulher pagã que, por fim, ele começou a adorar os deuses. O mais sábio começou a adorar os deuses dela, das mulheres que ele arrumava, né? Das rainhas que ele fazia aliança, com quem se casava. E Balaão vem dar o mesmo conselho para Balaque. Os homens não só foram seduzidos pelas mulheres, né, do rei de Balaque lá, como assim eles começaram a ir às festas e prestar culto. Primeiro, não, é só uma festinha que você vai assistir e tal. Eles começaram a prestar culto aos deuses deles lá. Por isso, Deus ficou tão irado com isso. E Jezabel é a coisa, o rei é fraco, ela vem e domina, e traz a doutrina dela, né? Ao ponto de quase acabar com o povo de Israel. Então, isso vem se repetindo, e hoje vem repetindo a mesma coisa, né? Muita coisa está sendo trazida para dentro da igreja, muitos princípios que não se podia e hoje já pode, né? Muita coisa está sendo assim contaminada dentro da nossa igreja, nos nossos filhos. Sobre isso, Deus, quando escolhe um povo, o povo de Israel, e depois o Israel espiritual, Deus tem um motivo, que o povo influencie o mundo, né? Que nós, o povo de Deus, tanto o povo de Israel, faça influência ao mundo. Isso funcionou em alguns casos específicos. Assim. A gente vê Raabe, a gente vê Ruth, a gente vê alguns exemplos mais pontuais, onde na história as pessoas são influenciadas. A própria rainha de Sabá, né, com Salomão, são influenciados, né, pelo povo de Deus. Mas qual o perigo? O grande perigo é o contrário. O povo ser influenciado pelo mundo. E o que a gente vê com Jezabel é que, ao invés do povo de Deus influenciar, manipulou, não somente influenciou, mas manipulou. E o perigo da igreja hoje, do povo de Deus hoje, na ânsia, no desejo de influenciar o mundo, de alcançar o mundo, ser contaminado por ele. Ser contaminado por ele. Não sei, aí você queria falar? Você chegou a abrir o microfone aí? Foi bem isso. A Lília, ela apresentou aí uma questão. A gente, é claro, vai falar da Igreja Adventista, mas lembrando que nós estamos falando do cristianismo desde o tempo de Jesus, que foi a Igreja de Éfeso, até os nossos dias. Então, hoje, Nino, eu acho que vocês colocaram muito bem, a gente precisa tomar muito cuidado com a política, certo? A parte aí foi apresentada, né, da parte do mundo, né? E também o mundanismo, e também a questão de uma doutrina assim, muito em voga hoje em dia, que é complicada, que é essa questão da teologia da prosperidade. Então, nós estamos vendo uma verdadeira Babilônia no mundo cristão. Né? No mundo cristão. E nós, cristãos adventistas, somos orientados a tomar muito cuidado nesse afã de tentar conquistar as pessoas para Jesus. A gente vai fazendo concessões. Mas se a gente for falar para eles que eles não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Então, a gente está vendo um cristianismo muito próximo do mundo. As pessoas hoje, antes havia um meio assim que você percebia que a pessoa era cristã. Hoje você não
quem é cristão e quem não é cristão. Hoje, uma pessoa veio falar um negócio para mim que eu achei interessante. Ela falou assim, porque a minha sobrinha ela está numa igreja e ela quer fazer uma tatuagem, né? E ela foi falar com o líder dela, não, você pode fazer. A Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que Jesus tem uma tatuagem roxa. Aí eu falei, meu Deus do céu! E ela falou, eu quero saber onde é que está escrito no Apocalipse que Jesus tem uma tatuagem na coxa. Aí eu falei, não, lá fala que na perna dele está escrito Rei dos Reis, mas não, na vestimenta, não é no corpo. Aí eu falei, tá vendo, olha, não quer dizer, a gente é um cristianismo totalmente fora do senso comum, fora do senso, assim, comum, do mínimo senso de conhecimento da palavra de Deus. Os cristãos não estudam a Bíblia, gente. Eles vão numa igreja por causa da música. Eu gosto de um tipo de música, então eu vou naquela igreja. Eu vou lá por causa da música. Eu vou lá eu dei risada. A gente estava tudo por uma pessoa e a mulher dele chegou e falou: "Vocês me desculpem, mas eu não vou ser adventista pelo seguinte, porque a minha igreja ela diz que eu não preciso desse negócio de vida besteira. A minha igreja fala que esse negócio de dia de guarda também não tem nada a ver. Então, a doutrina de vocês é muito boa, mas ela é muito difícil. Então, eu quero ficar na minha... eu já estou mais perto de onde eu estou." Aí eu falei, então, ou seja, é você adaptar Deus a você e não você ser transformado, fazer Deus a sua imagem e semelhança, e não o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Ok, é isso aí. Bom, só um pouco mais sobre... O horário está um pouco avançado, né? Falando um pouquinho sobre as características de Tiatira, daquela que ele via. Um pouco daquilo que a gente já comentou, tá? Tiatira, ela tinha algumas agremiações mercantis. E quem fazia negócio na cidade, a cidade vivia do negócio. E só fazia negócio quem realmente pertencia a essas agremiações mercantis. E essas agremiações tinham que participar das ações, das orgias, do negócio todo. Então, quem não participava disso acabava ficando de fora. Ou seja, tinha que estar envolvido na política, envolvido nas questões do dia a dia deles lá, da cultura deles, né? Então, um pouco daquilo que a gente já comentou aqui. O Apocalipse, capítulo 2, 21, falando ainda sobre Tiatira, fala assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E aí uma palavra bem forte em relação a isso. Trazendo um pouco agora a questão do período histórico que a igreja representa, né, daquele período, a partir de 538, que é um período mais longo, o período mais longo de história da igreja, das 7 igrejas. Aí vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Então, em que as tradições passaram a ter mais valor do que a palavra de Deus. Foi justamente um pouco daquilo que o Ailton já colocou. A palavra de Deus a Bíblia ficou de escanteio, ou pouco não, bastante de escanteio, e começou-se a colocar algumas tradições nesse período de 538 a 1500 e pouco, né? Onde começa... as tradições da igreja valem mais do que as questões. E isso está até hoje, né? Tem resquício disso até hoje, em parte da igreja cristã. Não tinham acesso à Bíblia, né, Nino? Justamente. A Bíblia foi retirada, né? Quer falar um pouco sobre isso, Ailton? A questão do pouquinho aí, essa também foi um maior período de duração profético das igrejas. Né? Foi até 17, e fora isso teve muita perseguição. Foi instaurado aí o Tribunal do Santo Ofício, ou aspas, da Santa Inquisição, onde muitas pessoas foram levadas a julgamento e à morte. Pra você ter uma ideia, o Papa, eu até notei aqui, acho muito interessante, o segundo, no dia 15 de junho de 2004, ele, em uma carta dirigida ao cardeal Roger,
lida em uma conferência cujo tema era a Inquisição, ele pede perdão pela tortura e os assassinatos praticados durante aquele período, que foi esse período de Tiatira, um período muito longo de perseguição. De perseguição, porque é justamente isso, né? A tradição tomou lugar da Bíblia e existiam algumas pessoas, poucos, mas Deus sempre tem um remanescente que permanece fiel naquilo que é o correto, e essas pessoas foram perseguidas, porque não aceitavam a tradição acima da Bíblia. E aí começa um período difícil, como diz aí o texto, né? Sombrio da igreja cristã. Em vez de ensinar a verdadeira doutrina e conduta bíblica, a igreja estava promovendo ações pecaminosas e falsos ensinos a coisas contrárias à Bíblia, como a adoração de imagens, como o pagamento de penitências, a salvação pelas obras. Muitas coisas foram colocadas durante esse período aí. Muitas coisas que a igreja, que os cristãos, a igreja pura, o cristianismo puro, que começou lá no período de Éfeso, né, que é registrado no período de Éfeso, é completamente contra isso aí. E muitos morreram por isso aí lá em Esmina, em Pérgamo, e em Tiatira. Chega agora, o pessoal começou a aceitar isso. Alguns aceitaram, mas alguns, uma minoria não, e foi perseguida por isso. E entre esses que foram perseguidos, a gente destaca aí os valdenses, os albigenses, os huguenotes, são aqueles que correram, que fugiram para os montes, fugiram para lugares isolados, para poder viver o cristianismo puro, que realmente é aquilo que Deus queria que vivesse. Então, realmente, isso vai voltar a acontecer. Né? A gente sabe que isso, em algum momento, nós vamos estudar isso no Apocalipse, vai mostrar para a gente, em um momento, para você ser fiel e seguir aquilo que realmente Deus quer, vai voltar a ser difícil, mas isso é um estudo mais para frente, para a gente não atropelar, coisas. E o texto final, né, de Apocalipse 2, 24 a 29, digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, que com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí termina o relato da igreja de Tiatira, né? Pérgamo e Tiatira, com 2 períodos complicados da igreja. Em Pérgamo começa a introdução de doutrinas, quer dizer, é um período que há aquela perseguição pela adoração do imperador, mas, por outro lado, entra sutilmente na igreja algumas coisas que não deveriam ter nunca. E até hoje, parte do cristianismo segue algumas coisas que foram colocadas lá no período dessa igreja, como adoração ao domingo e outras coisas mais. Algum comentário a mais? O horário está bem avançado, né? Mas a gente assim, apresentar o contexto e fazer as aplicações. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação às lições que a gente vê e fazer aplicação individual na nossa vida particular. Né? Será que eu estou fazendo concessões? Será que eu também estou tendo a minha interpretação da Bíblia para o meu gosto e para a minha vontade, né? Será que eu estou deixando a Bíblia de lado e vale mais o que eu penso, o que eu acho, né? Será que eu estou indo a uma igreja que está perto do que o Senhor revela de fato? Ou será que eu estou meio que indo onde a maioria vai por uma questão ali assim, por que eu vou, né? Falou de Deus, tudo é bom, todo caminho leva a Deus, e a gente vê muitas pessoas escolhendo assim as igrejas por uma questão de gosto particular, e não por assim diz o Senhor, né?
É isso aí, Ailton. Realmente, a síntese do Senhor deve estar acima de tudo, né? E esse foi o lema desses que tiveram que fugir para viver aquilo que se acorda com a síntese do Senhor. Isso deve ser o nosso ponto fundamental para todas as eras da igreja, das 7 igrejas, né? Nós vivemos hoje no último período, que é a Laodiceia, nós vamos chegar lá, mas esse deve ser o nosso lema, a síntese do Senhor. E nós vamos estudar nos próximos, quando entram aí os reformadores, só a Escritura, né? Somente as Escrituras que podem ser o nosso guia. É isso aí. Não sei se mais alguém tem mais algum comentário. A recompensa aí, Nilo, que fala, né? Dar-lhe-ei a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Muito bonito, né? Sempre tem uma recompensa aos vencedores. Como o Joilton sempre menciona, aquele que vencer. Aquele que vencer vai ter a estrela da manhã. Amigos, acho que é isso. Podemos encerrar, porque o trabalho está bem avançado. Mas são 2 igrejas, acho que a gente já exagerou na dose. Mas foi muito bom. Obrigado, menino. Foi muito bom, viu? O estudo. Bom, agradeço a Nidinha aí, essa responsável pelo estudo é a Nidinha hoje. Vou fazer a oração para a gente para terminar. Eu agradeço a você por ter feito hoje meu lugar e quero agradecer também as pessoas que eu convidei, a Alex, a Alda, a Dela, que apareceram aí também. Estou feliz com a presença deles, Deus abençoe também a eles e esse estudo que nós temos feito. Eu achei que está sendo muito proveitoso e aí, como eu falei para eles, era só a família e a gente abriu para outros, porque nós achamos que estava tão bom que a gente tinha que compartilhar com outras pessoas também, né? E eu estou agradecendo a eles também a presença deles aí no nosso meio. E agradeço a você também por ter feito hoje a minha parte. Deus te abençoe. É para orar? Ora para a gente. Então vamos. Querido Pai que estás no céu, somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia que tivemos, por este estudo também, e tudo aqui que aprendemos, meu Deus, nos ajude que cada conhecimento a mais que tivermos, colocar em prática em nossas vidas e fazer a Tua vontade. Abençoe cada um que esteve aqui participando conosco, que eles também sejam abençoados com o conhecimento da Tua palavra. Dá-nos uma boa semana de trabalho e tudo que está pela frente, que também nós não temos conhecimento, mas sabemos que com a Tua presença em nossa vida, sabemos que tudo está certo, que seremos conduzidos por Ti. Perdoe os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti, nos ajude a tomar gosto pelo estudo da Tua palavra e cada dia sentimos mais o desejo de estudar e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Feliz semana para todos aí. Feliz aniversário, Elias. Ok. Oh. Vai ter foto? Vamos cantar um parabéns para o Elias aí? Não. Vai ter foto? Foto. Primeiro, parabéns. Parabéns para você. Nesta data. Valeu, Elias. Parabéns, amigo. Com os atrasos aí vai dar certo. A foto. No 3, hein? 1, 2, 3. Valeu. Pô, bonito, hein? Você gravou, né? Gravei. Até o parabéns. Tem que encerrar aqui agora. Recording Só que eu stopped. esqueci de gravar o início. Aí depois eu gravei. Eu mandei a mensagem lá, não sei se você viu, falei, não vai esquecer de gravar, hein? Olha o que você colocou. Ih, pior é que eu só estou vendo a mensagem agora.